Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e o amor dessa nossa grandiosa mãe, a Santíssima Virgem Maria. Pessoal, eu quero já estar iniciando. Eu sei que daqui a pouquinho vai estar entrando o pessoal aí. E como hoje eu me atrasei, peço desculpa, tá? Hoje houve aqui imprevisto, não deu para entrar no horário, mas está valendo, tá? Depois você possa ouvir esse vídeo, né? Tranquilamente, fazer um bom estudo. A gente só não pode parar, não é mesmo? Então, estou animadíssima. Hoje o estudo continua fervoroso. Estou feliz porque muitas amigas, né, têm dito: Silvana, não assisti, não deu para acompanhar você, mas no outro dia, lavando a minha louça, minha roupa, eu consegui ouvir, foi maravilhoso. Então, a gente fica feliz. Um forte abraço aí para vocês. Desejo aí os cumprimentos, né, a presença grandiosa, a presença do Espírito Santo para abençoar, para alimentar com esse pão rico descido do céu, que é a palavra de Deus. E olha, pessoal, já vou adiantando, amanhã também já tenho alguns horários marcado, agendado, então eu acredito que eu vou entrar um pouquinho tarde, tá? Se eu não entrar é porque realmente excedeu o horário e não deu para entrar. Então a gente vai estar deixando aos sábados para repor os dias que eu não estiver aqui, tá bom? Mas vamos seguir com o nosso estudo de hoje. Para quem está entrando e vai estar ouvindo essa live, né? Seja bem-vindo, está chegando pela primeira vez. Nós estamos estudando o livro agora de Êxodo, tá? Fizemos o livro todinho de Gênesis e agora estamos entrando no livro de Êxodo, tá? Um livro muito rico. Na verdade, eu estou até voltando o estudo, porque a gente tinha uma equipe, né, pelo Meet, aí nós estávamos bem adiantado, mas Deus tocou no coração para a gente estar aqui também fazendo para outras pessoas, né, que tinham pedido, e estamos felizes da vida de estar também recomeçando esse estudo novamente para estar acompanhando, auxiliando você que está vindo, né, para fazer parte dessa família, né, que estuda, que está com sede, que quer aprender, que quer conhecer Deus, quer levar Deus, né, para dentro da sua casa, transmitir para os seus, para as pessoas do seu trabalho. Isso é muito edificante. Então, aquele forte abraço. Lembrando que para a gente fazer o estudo, é importante a gente pegar a nossa arma, né? Nossas ferramentas, que no caso seria a palavra de Deus, a Bíblia. Então corre lá, tá? Que dá tempo você pegar, tá bom? Fico muito feliz de saber que a gente está aqui. Ontem mesmo eu ainda falava, gente, como é gostoso, né? A gente está a serviço do reino. E quando a gente nos coloca, como nós aprendemos, porque a palavra de Deus é um luzeiro. Então, cada vez que você vai ler, há um novo aprendizado para a nossa vida, né? A vida, ela é de degraus, a gente vai aprendendo, às vezes a gente retorna, vai passando as fases, né? E a gente pensa que já melhoramos um pouco, de repente parece que ela está repetindo tudo de novo. E aí quando você vai fazendo de novo os estudos, você vai vendo, olha, você entende de uma outra forma, com uma luz, né, ainda maior, né, um horizonte ainda mais além. Por quê? Porque você amadureceu também na sua caminhada do seu dia a dia. Que maravilha, né? Então eu já vou começar aqui. Hoje é o capítulo 3. E o capítulo 3, nós vamos ver todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 22.
Já pegou a sua Bíblia? Pegou a sua água também? Deixou aí do lado, né? Para não dispersar. Então vamos juntos para a leitura. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. É Deus. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. E decidi para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal que eu sou, eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei, que me perguntarem qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Missão de Moisés: Vai, reúne os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: Eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito, e disse: Eu vos tirarei do Egito,
onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciões de Israel à presença do rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força, mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e aquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, neste momento, a gente já vai pedindo a luz, a interpretação, né, do Espírito Santo para guiar este momento de estudo, que é também para nós uma grande oração e nos serve de grande alimento para uma vida inteira, né? Uma vida toda. É só para a gente estar aqui entendendo um pouco, né? Embora o texto ele foi bem esclarecedor, mas às vezes é necessário a gente dar mais uma lida, né? Você que vai repassar está também no seu momento, só você e Deus, em oração, porque a gente precisa muito, além de estudar bem a Bíblia, a gente precisa também fazer a oração, porque é o Espírito Santo que fala, que inspirou e que vai falar. Então, ele é um Deus presente, é um Deus que nos acompanha, e ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para abrir nossa mente, né? Às vezes é tão tampada a mente, os olhos, as cegueiras, então a gente suplica a Deus para vir tirar esses tampões, esse véu do coração, essas vendas dos olhos, porque a gente precisa entender como pensa o nosso Deus, né? A verdadeira mensagem, ser humilde para que possamos receber da forma que Deus deseja, né? Para iluminar a nossa vida, nossa família e levar-nos até o caminho da salvação. Amém? Então veja bem, o capítulo aqui de Êxodo 3, Deus vai então aqui, nós vimos, né, revelar o seu nome. Nós no início acompanhamos desde Gênesis que os patriarcas, eles davam nomes, né, para o nosso Deus, nomes fortes, para que a sua descendência pudesse recorrer a esse Deus Todo-Poderoso. E aqui, de uma forma muito especial, Deus vai revelar para Moisés coisas que ele não havia feito até então, né? Então, a partir de Moisés, Deus revela aí o seu nome. Ou seja, nesse capítulo, através dessa revelação, né, do nome de Deus, o povo agora vai conhecer os feitos, as grandes obras que ele
vai fazer através do seu escolhido, do seu profeta, né? Então a gente conheceu a história de José no livro passado, agora a gente vai conhecer a história de Moisés. Para quem é intercessor, gente, eu recomendo, né? Quem já fez formações, né? Na minha época, a gente fazia muitas formações, muito estudo na cidade aqui perto de Glória de Dourados. Que maravilha! Então, se fala demais de Moisés, porque é um grande exemplo para quem é intercessor. E a gente vai aprender com a vida de Moisés, né? Como se porta, como se dá um grande intercessor. Já lembrando que para ser intercessor, você já observa que é Deus quem escolhe Moisés, né? Que chama Moisés na sarça. Então, todos os intercessores, eles têm essa experiência. Eles passam por essa experiência. Tem muitos colegas, amigos, né, amigas nossas que já se foram, mas ainda poucos, mas ainda temos muitas dessas histórias, tá, pessoal? Ainda existe. Esse não é um livro tão ultrapassado igual muitos dizem. Esse experimento existe na vida dos intercessores, né? Que é uma missão linda, confiada por Deus, que Deus usa-os para guiar o povo. Então veja bem, aqui Moisés ele tinha fugido para não ser morto, vocês lembram? Lá na leitura passada, na leitura de ontem, para não ser morto do faraó, porque ele havia, né, matado um egípcio, então o faraó ficou sabendo, mandou trazer Moisés, e ele então vai e foge para não ser morto pelas mãos do faraó. E para onde Moisés vai? Moisés vai para a terra de Madiã, né? Grava esse nome aí, Madiã. E lá ele conhece a sua esposa, a Séfora. Tem pessoas que até nos perguntam, né? Silvana, mas eu conheço a Zípora, não é Zípora? Então, a Zípora também é a mesma Zéfora, tá? Então, às vezes, na sua Bíblia, devido à tradução, possa ser que esteja Zípora. Mas é a mesma pessoa, tá? Que é apenas a tradução. Zípora está na tradução da língua grega. Então, é por isso que muda, mas é a mesma pessoa, tá? Então, Moisés ele vai se apaixonar por essa mulher, e para essa jovem, vai casar com ela, né, e vai ficar ali morando com o seu sogro. Aí ele vai trabalhar no campo, que Moisés, ele é pastor, né? Ele é pastor, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro e ele fica ali na casa de Jetro. Ah, pessoal, agora vocês vão perguntar, Silvana, mas não era Raguel o nome do sogro de Moisés? Sim, Raguel é a mesma pessoa também de Jetro, tá? Então eles moravam ali em Madiã, esse povo, né? Que era da descendência de Levi, da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal. Então, se você ouvir alguém também falar, mas o sogro de Moisés não era Raguel, era Jetro. Gente, é uma pessoa só, é apenas a tradução, tá? Então, devido às traduções, aí muda um pouquinho, mas se trata da mesma pessoa. Vocês vão ver isso lá na frente. Já está vendo, né? Porque a gente viu na leitura de ontem que o nome do sogro era Raquel. Agora já o texto já traz como Jetro, né? Então aqui já se vê que quem vai escrever o livro já mudou a tradição, né? Possa ser que seja já um outro escritor. Mas é a mesma pessoa. Então Deus fala com Moisés, né? Moisés, eu vi a opressão do meu povo, disse Deus, né, para Moisés. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai convocar Moisés para libertar
este povo oprimido, este povo que está sofrendo muito, sendo escravizado. Vocês viram, pessoal? Por isso que é bom a gente clamar, chorar ao Deus verdadeiro, né? Porque Deus, Ele nunca abandona, Ele sempre ouve. E diz, eu sou o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus de Isaac, né? O Deus dos seus pais. Ele fala a Moisés claramente. E Moisés então pergunta ali, né? Moisés já aproveita que está ali e pergunta, mas qual é então, Senhor, meu Deus, com todo respeito, com certeza, com toda, né, devoção, porque Moisés com certeza estava curvado, né, de joelhos, prostrado na presença de Deus, e com muita educação ele pergunta ali qual era o nome de Deus. E Deus vai dizer a Moisés, coisa que a gente não viu em nenhum dos textos. E aqui Deus tem essa amizade, né, com Moisés. Que coisa maravilhosa. Gente, vocês vão ver lá para frente, mais para frente ainda, como Deus amava Moisés. Porque o sucessor de Moisés, vocês sabem, né, que ele não entrou na terra prometida, mas ele passou o cajado e adiante, e depois eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ouvir também, mas vocês vão entender como o contato direto com Moisés foi muito diferenciado. Moisés realmente foi o homem escolhido, o amigo de Deus, o grande amigo do Pai. Deus, como Deus confiava, né, em Moisés, como Deus se revelava a Moisés, Deus falava com Moisés, coisas que a gente não vai estar ouvindo em outro texto, né? Até mesmo o sucessor, a gente vai ver que para Deus falar precisava ter ali o sacerdote. E olha, é uma coisa assim admirável. Por isso que quem é intercessor ama essa história de Moisés, lê, relê, estuda, pesquisa para entender, né, como agradar o coração de Deus. Então, Deus vai dizer, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou é o nome de Deus. Por que, Silvana? Eu sou. Né? Isso é um nome? Sim, é um nome. Eu sou. Porque Deus é aquele que é hoje, que é amanhã, que é sempre, que é eterno, né? Aquele que também era no passado, que é no presente, que será sempre no futuro. Aquele que é eternamente, né? Então, o nome de Deus, eu sou. Deus, então, instrui Moisés ali, né, como que ele vai fazer para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Aí Deus vai aconselhar, né, até no final, quando for para ele sair, para ele despojar a cidade de uma forma até diferente, porque nos outros textos a gente viu que despojar a cidade era matar as pessoas, né, destruir todos, e aí pegar a riqueza, né, os tesouros, as vestes, a comida e trazer consigo. Aqui não, aqui vai ser bem diferente, porque Deus fala para Moisés que o povo era bom, muito bom. Então, o despojo era para Moisés pedir ao seu povo bater na vizinhança, pedir roupa, cobertor, se eles não tinham um ouro ali para eles levar na viagem, uma prata, né? E com educação, que o coração do povo era muito bom, ia dar. Quem era ruim era o faraó, né? O negócio era com o faraó, já o povo não tinha nada a ver,
Então, isso vai acontecer. E o povo vão ajudar, o povo vão contribuir bastante. Vão dar tanto ouro que vocês lembram, ouro e prata, que vocês lembram depois o que vai acontecer quando Moisés vai subir para fazer a tábua lá dos mandamentos? Quem se lembra, né? Eu acredito que eu chamo até que foi o primeiro carnaval que existiu, foi esse tempo, né? Eles vão fazer um bezerro, vocês lembram? Para ficar dançando, né? Pulando, curtindo, bebendo ali em volta, né? Daquele bezerro e adorar no lugar de Deus. Então, por causa desse ouro que eles levaram, essa riqueza toda, que o povo, pelo visto, ajudou, e como ajudou, hein? Porque a estrada era longa, eles iam passar por muitas provações no caminho, muitas dificuldades. Então Deus aconselha Moisés a pedir para o pessoal bater na vizinhança, porque eles iam precisar de alimento, iam precisar de roupas, né? Isso ia favorecê-los na caminhada. Então vamos lá para a gente entender certinho, versículo 1. Lá no versículo 1. Moisés fala assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Viu aqui que o nome do sogro agora é Jetro? Mas isso é a introdução, tá? É o mesmo, é a mesma pessoa. O Raguel, se você ouvir falar sogro de Moisés, o Raguel é a mesma pessoa. Então, o seu sogro era sacerdote de Madian. Madian era um homem da tribo, né, dos sacerdotes, tribo de Levi, ou seja, era um homem escolhido também, né, da parte de Deus. Então veja bem, só para a gente entender que Raguel e Jetro, a gente já está conhecendo esses dois nomes, mas vai ter pessoas que vai dizer, Silvana, eu já o conheço por Obabe. Também vai ser o nome do sogro de Moisés. Ele era conhecido por Obabe, por Raquel e por Jetro, tá? Mas é questão aí da tradução, né? Tem a tradução grega, tem várias traduções. Aí no passar, aí a gente dá essa diferença, né? Na escrita, mas esses três nomes se tratam da mesma pessoa. Então, são uma pessoa só, tá? Aqui é a questão mesmo da forma, né, que foi escrita, que os redatores escreveram. Então, mas não vamos fazer confusão, porque é o mesmo homem. Versículo 1 fala assim: um dia quando conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, a montanha, né, que chamava Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava a sarça, ardia, mas não se consumia. Pessoal, essa questão aqui da montanha lá de Deus, essa montanha Horebe, só para a gente também relembrar, grave essa passagem, porque a montanha Horebe é a montanha conhecida como Monte Sinai. Lembra, né, que Moisés depois vai subir a montanha, vai fazer a tábua dos mandamentos? É essa mesma montanha. Então, a montanha Horebe é a montanha do Monte Sinai, o lugar que Deus vai dar ali os 10 mandamentos para Moisés. Aí aqui fala sobre o anjo do Senhor. Desde o início a gente, né, vem ouvindo quando Deus quer falar, e Deus fala, aparece o anjo, né? E nós aprendemos o quê? Que quando a Bíblia descreve o anjo do Senhor, ela quer traduzir para nós que é o próprio Deus falando. Mas por quê, Silvana? Porque o homem não pode ver a Deus.
O poder de Deus, a sarça de Deus é tão grande, mas tão forte, tão poderosa, que quem vê a Deus, morre. O homem que vê a Deus morre. Então, por isso que Deus envia os seus aliados, né, os seus anjos, para falar, para ter com o homem na terra. Né, eu já deixei uma vez um áudio onde eu conto o relato da minha cura, né? Que eu quase morri e eu recebi essa cura. E aí Deus falou para uma senhora, a Jesulinda, que hoje é minha comadre, mora lá na região, né, de Deodápolis. Deus falou com ela estava rezando um texto de madrugada. E Deus falou cá comigo, que ia mandar essa mulher. Então, quando ela me levou, e Deus falou que ia me levar, né, até a igreja, até os pés do seu filho, que foi a mensagem de Nossa Senhora, e eu seria curada. Gente, quando eu toquei na porta da igreja, era uma sarça ardente, era um fogo, mas um fogo tremendo. Às vezes hoje a gente vai meditar e a gente pensa, né, é tão forte a presença de Deus na casa do Pai, né, onde tem Jesus, onde há a morada hoje de Jesus, a igreja, que imagine esse monte onde Moisés estava, que era diante ali também do próprio Deus. Hoje a gente às vezes não sente a presença de Deus, né? Muitos falam, eu vou, não sinto nada. Por quê? Às vezes por causa do pecado mesmo. Perdão. Às vezes a falta, né, dessa comunhão, dessa convivência mais na presença de Deus, que a gente se preocupa muito com a casa, com a família, com o trabalho, e o nosso coração está voltado muito das coisas materiais, mais do que as espirituais. Então a gente quase não sente, mas quem vai com toda a fé, se prepara para ir a uma celebração da Santa Missa, ao pisar na porta já sente essa sarça ardente, que é muito forte, né? Não é à toa que tem até aquele degrau lá, né? Como se fosse subir no monte. Você sobe um monte. Quando você vai fazer vigília na igreja, você vai subir aqueles degraus, direção da época que o lugar é santo, você vai subir no monte, né? Aqui, como voltando aqui para o texto, se a gente ver Deus, a gente é capaz de morrer, porque não tem condições do homem ver Deus. Então a presença do anjo é a mesma presença do Senhor. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio ali da sarça. Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés pelo nome. Eis-me aqui. Moisés respondendo a Deus. Respondeu ele. E é Deus. Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Olha só, aqui para a gente entender um pouco esse texto, né? Eu vi até uma introdução que eu fui buscar para passar, para meditar bem, até um padre ele explicando certinho. Ele disse o seguinte, que naquela época era de costume o sacerdote tirar as sandálias. Isso porque, explicou ele, né, que aquele tempo, se um homem tocasse, homem na Bíblia é homem e mulher, tocasse um animal morto, ficava impuro, né? Isso a gente sabe. Então, o mesmo se dava também para as sandálias daquela época, porque era feita de couro, ou seja, de um animal que foi morto, ou seja, uma sandália que era impura. Então, os sacerdotes, quando chegava neste local santo, eles tinham que tirar para não contaminar-se, né? Porque o lugar era santo, era sagrado. Então eles tiravam a sandália e ali, então, reverenciava a Deus. Versículo 6.
eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Pois bem, aqui, para não ver a Deus, Moisés, ele abaixa o rosto, né? Ele curva o rosto. Por que Moisés faz isso? Em respeito à grandeza divina do Todo-Poderoso, a humildade, né? Ele reverenciou na presença de Deus, ele não ousou olhar para os olhos de Deus, né? Porque ele estava ali diante do Senhor, embora diante do anjo, que é a mesma coisa de ser Deus, né? Porque a presença de Deus, ele não tem quem resista, mas ele estava diante do anjo, que também tinha uma força, um poderio muito grande, né? Uma unção muito forte. Versículo 8. E desci para livrá-lo, né, disse Deus, da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito. Olha só. Para uma terra fértil e uma terra espaçosa, uma que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, essa aqui era a terra de Deus, né, pessoal? Que é a mesma, Deus está falando do mesmo local que ele havia prometido para quem? Para Abraão, na qual eles conquistaram, né, ao longo do tempo, né, que eles foram em obediência a Deus, foram também nessa mesma caminhada, até essa terra prometida e até encontrá-la. Aí aqui o texto fala, onde mana leite e mel, ou seja, é apenas uma expressão para dizer que a terra, que este lugar é um lugar muito fértil, um lugar excelente para se morar, um lugar de fartura, onde vão poder criar os seus filhos, né, vê-los crescer e não nada os faltaria, né? Então, que maravilha de lugar. Então, esse é o lugar que Deus aqui diz a Moisés que quer dar, né? E vai dar com todo, usando de todo o seu poder, da sua glória. Ele vai mostrar o seu poder, né? Porque dessa vez ele vai intervir na história. Olha, versículo 11, onde Deus fala, Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com Faraó e tirar do Egito os israelitas? Gente, olha a humildade de Moisés. Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Que maravilha! Que bondade de Deus, que humildade também, né, da parte de Moisés. Então, para quem é intercessor, lendo essa história de Moisés, fica maravilhado, né? Porque principalmente aqueles que não são vistos, não se acham capazes, dignos. Aí quando ouve Moisés dizer que era assim que ele se sentia também, né? Uma pessoa que não era capaz, uma pessoa que ele se sentia muito pequenino para uma obra, né, tão grandiosa. Mas Deus vai dizer o quê? Que vai estar com ele, vai agir por ele. Então esse negócio de soberba, de orgulho, né, da pessoa, eu, atrapalha bastante o agir de Deus. Então é deixar Deus fazer, né? Tirar o humano, o orgulho da frente e deixar Deus trabalhar. Antes, aqui o povo de Deus, só para a gente relembrar,
Ele servia, né, a quem mesmo? Ao faraó. Eles estavam ali, né, sendo escravos do faraó, trabalhando muito, né? Esse faraó teve um nome, como já foi mencionado, a gente já disse aqui, grande, de um faraó poderoso, de grandes feitos, né? Construiu cidades, construiu ali um país rico. Por quê? Tudo pela mão de obra, né, dos escravos hebreus. Então o faraó massacrava esse povo, né, deixava eles trabalhar muito mais do que comiam e dava muita surra também naqueles que não aguentavam mais. A gente vê na história, né, quanto esse povo sofria na mão dos egípcios. Então aqui Deus está dizendo que ele vai tirar, né, dessa escravidão para que eles sejam livres, livres. Agora, só tem um porém. Deus pede, né, que a única coisa que a gente vê agora Deus pedir a Moisés é que eles passam a servir esse Deus. Só que agora aqui, gente, quando Deus fala a Moisés que é para eles me servirem, Moisés, sabe aquele paizão que está falando assim: ó, Moisés, a partir de agora eu é que vou cuidar, eu vou proteger para nenhum inimigo fazer mal a vocês. Eu quero defender meus filhinhos, eu quero, né, carregar meus filhos sobre a minha proteção. É mais ou menos assim, meus filhos precisam ser felizes, meus filhos precisam crescer, meus filhos precisam viver a vida deles, né, sendo libertos, sendo, enfim, alegres, realizados, contentes em tudo que for fazer. Então Deus queria dar essa liberdade a esse povo. Então aqui veja bem, gente, quando fala dessa passagem, né, que eles vão ter que sair, aqui entra o sentido, né, e o significado da Páscoa, que isso depois a gente vai ver num outro estudo também, né, que é a passagem. Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa é a passagem. Então, esse texto aqui de Êxodo fala justamente da passagem, né? O momento em que eles vão sair do Egito, da escravidão, né, para a liberdade. Oh, glória, né? Coisa mais maravilhosa. Eles vão ser livres da escravidão. Versículo 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Então aqui Deus, né, está mostrando esse texto que Deus se revela o seu nome a Moisés. E o nome de Deus, qual que é mesmo? Eu sou. Então, quem respondeu eu sou, é isso mesmo. Acertou, porque este é o nome do nosso grandioso Deus, nome poderoso. Ele é aquele que existe e sempre existiu. E sempre, né, existirá. Olha que poder, né, que maravilha. É o nome na qual não tem fim, né? Nem começo nem fim. Um nome que não dá para, como é que eu diria, meu Deus, a gente abreviar, porque é um nome muito forte, né? Ele eternamente, ele vive eternamente, e não há fim em nada do que Deus possa fazer. Versículo 16. Vai, reúne os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus,
dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Então veja bem aqui, Deus manda Moisés e até seus irmãos levar essa esperança, essa boa nova. Nossa, ela já era tão aguardado, né? Para o coração deles. Então Deus agora vai acalmar através da voz, né, de Moisés. Agora, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Deus, ele não interveio na história de José. Por que Deus não interveio na história de José? Porque na história de José, como nós estudamos, Deus deixava as coisas acontecer, né, naturalmente, tanto as boas como as coisas ruins. Então, José, ele tinha certeza que ele nem murmurava, não reclamava jamais, porque ele sabia que Deus era quem conduzia a sua vida e que ele vivia para Deus. Ele não vivia para as coisas terrenas deste mundo. Então ele não importava aquilo que lhe acontecia, porque ele sabia como ele era precioso para Deus, como ele era amado por Deus, como Deus o queria bem. Então, se não gostavam dele, ele não se importava. Se maltratavam, ele também não importava, porque ele tinha um amor que já o preenchia. Ele tinha o verdadeiro amor. Então essa era a vida de José. E ali, naquela perseguição toda, na qual a gente já ouviu falar na história dele, né? Foi vendido pelos irmãos, os irmãos tentaram matar, o outro aconselhou, não mata não, vamos jogar ali naquela cisterna, depois vamos vendê-lo, e toda aquela situação. Depois ele foi preso, ele só louvava, ele só agradecia, porque ele já sabia que o amor que Deus tinha era tão grande. Deus já revelava em sonho quem ele ia ser, o que Deus ia fazer com ele. E ele acreditou de todo o coração, sem nunca duvidar, né, dessa grandeza de Deus na vida dele, aonde ele ia chegar. Então aquilo, ele sabia que era apenas uma fase aonde ele ia conhecer os seus, né, ia vencer dia após dia o inimigo no poder do nome do Senhor. E já aqui, pessoal, veja bem como que vai acontecer. Já que na história de Moisés vai ser o oposto. Deus vai precisar intervir, né? E Deus já começa vindo ali pessoalmente na sarça, tendo diretamente com Moisés, chamando ele, Moisés, Moisés, né? Então já muda muito aqui o contexto, porque agora Deus não vai deixar mais as coisas se prolongarem mais, porque o povo já sofreu demais, o povo já não aguenta mais, o povo está escasso, está fraco. Muitos já perderam seus filhos, muitas mães já perderam seus filhos. Então Deus vai mandar, sabe, o poder descer do céu e vai usar de Moisés para colocar o faraó no lugar dele, né? Embora Deus já sabia que ele não ia abrir o coração, então já Deus conhece cada coração, porque ele é dono dos corações. Então ele que amolece, ele que quando ele quer também ele endurece. O poder vem do alto, vem de Deus. E Deus sabia de tudo isso, né? Mas Deus queria mostrar também para os seus quão grande é o Senhor no meio de nós. Com grande feito ele pode agir, né, poderosamente. Então aqui ele interviu. A história de Moisés Deus vai intervir o tempo inteiro, vai mostrar o seu poder sobrenatural na terra. Versículo 18. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciões de Israel à presença do rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Olha só, o Senhor, o Deus dos hebreus. Você vê que Deus, né? Como que Deus está presente no meio dos seus escolhidos, do seu povo. O povo de Deus passa a ser, sempre foi, né, do início lá,
vêm conduzindo, mas eu falo passa a ser dos hebreus, porque os israelitas, eles foram titulados como hebreus. Então Deus fala que, né, agora eu sou o Deus dos hebreus, né? E Deus dá ali toda essa proteção de pai. E a palavra ouvir aqui, ouvir, significa obedecer, né? Então, quando a gente quer obedecer, o que, que a gente faz? A gente escuta, a gente ouve. E o que está acontecendo no mundo atual? Ninguém tem tempo para ouvir mais ninguém. Ninguém tem tempo para ouvir um filho, ouvir o conselho dos pais, ouvir uma pessoa que precisa desabafar. E ouvir, nessa palavra ouvir, tem um significado tão grandioso. Ouvir significa obedecer, porque quem ouve, escuta. Quem ouve, atende os conselhos. Quem ouve, presta atenção e não vai sofrer. Quem ouve, ouve os detalhes, né? Observa até por onde pisa. E o mundo está carente, né, desse dom da escuta, ouvir, porque ouvir é o mesmo obedecer, né? Quem escuta seu papai, sua mamãe, quem ouve, obedece. Então aqui há um pedido de Deus para que eles obedeçam, né? Escutando Moisés, eles vêm obedecer a Deus. Versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa, né, pedirá o que? Objetos de prata e de ouro, vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então, aqui é aquilo que a gente já mencionou, né? Deus, ele vai ensinar a Moisés tudo ali, o que ele vai ter que fazer para seguir a caminhada, para conduzir, né, esse numeroso povo de Deus. Então, como era uma longa caminhada, Deus vai pedir para que bata nas portas, né, das vizinhas, vão pedir ali, vão despojar todo o Egito, né, de uma forma amigável, sem violência dessa vez. Por quê? Porque o povo era um povo de coração bom, um povo sofrido, um povo humilde. E esse povo também gostava de ajudar o próximo, né? Então eles vão dar tudo ali que eles têm, suas riquezas, vão entregar na mão deles. Por quê? Porque Deus é dono dos corações e é Deus quem abranda os corações também. Então Deus vai agir poderosamente, né? O mundo espiritual, gente, é muito rico, muito lindo. O poder espiritual é muito grandioso, né? A gente, hoje nós sentimos muita falta, mas um homem muito bem preparado, o homem e a mulher, espiritualmente, vence tudo quanto é barreira, né? Porque primeiro se vence no espiritual para se vencer depois na vida, né? Na vida aqui normal, na vida, no nosso dia a dia, nossa vida social. Então, é uma coisa assim muito linda, muito grandiosa. A nossa vida espiritual precisa ser entendida, reparada. Muitas coisas precisam ser reparadas, muitas coisas acontecem porque a gente não se coloca na porta, né? Não estamos tendo aquela vida vigilante. É preciso vigiar, é preciso cuidar, né? Porque vencendo as batalhas espirituais, vence todas as outras no mundo físico. Então isso é maravilhoso, né? E a sabedoria se dá nisso, né? Então Deus seja louvado por esses grandes homens de Deus. Hoje a gente falou muito deles, os intercessores, né? Que é ser fusão do Espírito Santo, essa sarça ardente, esse fogo, né? Que vem do alto, que vem do trono do nosso Deus, possa agora batizar, né? Possa Deus dar um grande renovo para todos aqueles que estão
até esquecido, né? Para que venha interceder pelo povo de Deus que está sofrendo muito, pelo povo de Deus que está padecendo, por esse mundo, né? Que está em perigo. Que Deus venha fortalecer os nossos intercessores, os nossos pastores, a nossa igreja viva, né? A tua igreja viva, que é a tua família, que é você. Que Deus te fortaleça. Então, hoje nós vamos ficando aqui no nosso estudo, tá? Amanhã tem mais, vou entrar um pouquinho mais tarde. E se não der para entrar amanhã, a gente vai para o sábado, para não perder, tá bom? E aguardo você aqui acompanhando e também, além de experimentar, também se doando, né? Essa fonte, que nós somos como um poço. A gente hoje estamos enchendo. E o poço ele esvazia. A forma de a gente encher é estudando novamente, adorando, ainda as missas, rezando. Então, hoje nós nos abastecemos e a gente espera poder compartilhar com outros, né? Essa boa notícia, essa esperança em Deus. Que Deus abençoe você, uma excelente noite, um bom descanso e até amanhã com a paz do Senhor Jesus. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, aguardo por vocês. Até mais.